Olá a todos os amigos e fãs de histórias de terror. A crença em criaturas mitológicas, presentes em livros, filmes e séries, muitas vezes foge da ficção para a realidade. Um dos exemplos mais proeminentes é o dos vampiros, que dizem ter assombrado a humanidade por séculos. Hoje iremos acompanhar 6 incríveis histórias de terror com vampiros. Mas antes de começar, ajude-nos a bater a nossa meta de 1000 inscritos, inscreva-se no canal e ative o sininho, assim você não fica de fora das próximas histórias. Arme-se de coragem, confira essas histórias realmente horripilantes, e decida-se entre acreditar ou não. O vampiro Blas Ferrage. Já falamos da prisão de um rapaz de 15 anos que atentara contra a vida da mãe, irmã e muitos companheiros, com o fim de lhes beber o sangue. Submetido à análise dos médicos, declararam eles que o jovem se achava possuído de uma mania terrível pela antropofagia. Dizem que de noite saía, furtivamente, de casa para entrar nos cemitérios, de onde desenterrava os cadáveres, recentemente sepultados, para lhes devorar as entranhas. Este vampiro, que está hoje completamente curado, ainda não tem 30 anos, e os episódios da sua vida passada apresentam-se à memória como recordações confusas de um sonho. Antigamente, julgara-se impossível combater esta terrível enfermidade. Em 1779 um rapaz, chamado Blas Ferrage, no qual se havia deixado desenvolver aquela predisposição à antropofagia, fugiu de repente da sociedade para entregar-se livremente à sua sanguinária inclinação. Escolheu para residência a concavidade de um rochedo, situado na serra de uma das montanhas do Aure. Na obscuridade da noite, descia daquela caverna e, como uma fera, nas suas excursões pelos campos roubava as mulheres e as crianças que encontrava, matava-as e bebia-lhes o sangue até ficar saciado. Acostumara-se a não tomar outro alimento que não o sangue humano. Às vezes, era visto agachado à entrada da sua habitação, esperando, com o ouvido alerta, numa completa imobilidade, a ocasião de assassinar alguém. Ia sempre armado com 2 espingardas, pistola e um punhal. Era tal o terror que infundia, que se apresentava frequentemente nas povoações para renovar as munições, e ninguém se atrevia a recusá-las, e nem mesmo a prendê-lo. Um dia, suspeitando que um lavrador procurara descobrir o seu esconderijo, deitou-lhe fogo. Aos moleiros solitários, que se extraviavam pelas montanhas, apresentava-se a eles como queria, levava-os para a sua caverna, e degolava-os. Debalde oferecerá à autoridade uma grande recompensa à pessoa que conseguisse entregar este monstro à justiça. Ferrage, sempre em guarda, escapava a todas as investigações. Finalmente, um homem da região, fingindo que queria passar uma vida selvagem, retirou-se, como ele, ao ponto mais elevado dos rochedos, e se encontraram. O antropófago apartava-se, ameaçando o seu companheiro de solidão, e respondia aos seus cumprimentos metendo-lhe a espingarda na cara, mas o intrépido camponês sabia evitar as balas. Gritava-lhe que era sem razão que desconfiava dele e que, associando-se, melhor escapariam à perseguição de que eram alvo. Com o tempo, Ferrage deixou-se persuadir. Numa noite, enquanto dormia, o companheiro desarmou e o entregou aos munícipes que o perseguiam. Levado à cadeia de Toulouse, foi julgado pelo tribunal daquela cidade e condenado a ser esquartejado vivo. A sentença foi executada em 12 de dezembro de 1792. Um fatídico casamento. Uma história do século XVIII conta a história de uma família tártara, de uma casa da mais alta importância, que vivia em Pequim, e cujo filho era noivo de uma dama de linhagem igualmente antiga e aristocrática. No dia do casamento, como é o costume chinês, a noiva foi levada à casa do noivo numa liteira cerimonial, e esta, de acordo com as tradições, estava cuidadosamente fechada, com os reposteiros cerrados. Acontece que, no instante em que a liteira passava por um velho túmulo, um súbito vento, forte e fugaz, levantou uma densa nuvem de poeira. Quando o cortejo chegou ao destino, saíram da liteira 2 noivas idênticas em todos os detalhes. Era impossível, a essa altura, interromper as núpcias. Mais tarde, à noite, os mais penetrantes gritos foram ouvidos na câmara nupcial. Quando a porta foi arrombada, o marido caiu inconsciente no chão, enquanto uma das noivas jazia, deitada, com os olhos arrancados e o rosto coberto de sangue. Não se via qualquer vestígio da segunda noiva. Todavia,
após a busca feita com lanternas e archotes, um pássaro enorme e terrível, com manchas negras e cinza, dotado de garras formidáveis e um bico de abutre. Foi descoberto empoleirado sobre uma viga do telhado. Antes que pudessem lançar mãos às armas, a coisa monstruosa desapareceu rapidamente, adejando porta afora. Quando o marido recobrou os sentidos, contou que uma das noivas o havia golpeado repentinamente no rosto com sua manga ricamente bordada, cujas joias, atingindo-o, o deixaram atordoado por um momento. Um segundo depois, um enorme pássaro voou sobre ele e vazou-lhe os olhos com o bico vulturino. O hediondo vampiro havia cegado o casal que tinha acabado de se casar. O poder da sífilis. Ninguém sabia, e nem mesmo poderia imaginar. Mas o homem que se sentara numa das mesas mais chiques daquele restaurante caro, era um vampiro. Pediu um vinho tinto encorpado daqueles cuja viscosidade mais lembrava a textura do sangue e se serviu de pequenos goles. Lançou um olhar no entorno, mas o que viu pouco lhe agradou. Então esperou. Mas não aguardou por muito tempo. À frente de sua mesa postou-se uma mulher de uma beleza quase gótica. Pequenos e vaporosos olhos azuis. Palidez. Longo pescoço. Sedução. Cabelos de víboras que se contorcem prazerosamente. Uma mulher ideal. O homem, que era um vampiro verdadeiro, não tomou conhecimento do companheiro da mulher. Mergulhou-lhe as longas unhas na jugular, que se rompeu docilmente. O sangue brotou numa torrente, e a cabeça do homem tombou para trás, como resultado do empuxo. Depois o vampiro avançou para a mulher. Arrebatou com força o colar de diamantes que lhe cingia o pescoço de cisne e nele cravou os caninos. Depois, sugou demoradamente. As pessoas ao redor nada esperaram. Fugiram todas. Certamente 2 ou 3 foram pisoteadas. Terminado o assédio, o vampiro abriu a carteira. Com a ponta dos dedos, onde as unhas retráteis já se haviam acomodado convenientemente, sacou 2 notas de grande valor, colocando-as em seguida sobre a mesa. Então afundou as unhas, que voltaram a crescer assustadoramente, num dos olhos da mulher. Retirando-o da órbita com graciosa destreza. Inclinado a cabeça, num gesto elegante, levou-o à boca e mastigou prazerosamente. Depois, comeu o outro olho, como se fosse um pêssego macio. Estalou os lábios. Vendo que o homem ainda sangrava, colheu o esguicho numa pequena taça de vinho e entornou o sangue rapidamente, à maneira dos cowboys. Arrotou. Limpou a boca com as costas da mão. Estava satisfeito. Então, viu o mundo girar. As mesas rodopiavam em torno de si como um carrossel alucinado. Ah! Como fora descuidado! Num ambiente rico e luxuoso daqueles não poderia haver riscos, mas, ainda assim, havia. Uma prostituta de luxo. Uma prostituta sifilítica. O vampiro tombou. O vírus da sífilis invadira o seu cérebro, e lá pregava a sua pequena peça. Uma pecinha escrota e fatal. Estacas no coração. Uma lenda. A luz do sol. Outra lenda ainda mais absurda. Mas a sífilis? A sífilis era o cianeto dos vampiros. Letal. O poder mais destrutível da terrível doença. Coisa que só os mais experientes dos vampiros, como aquele, que agora engurgitava coágulos e morria, poderiam saber. Vampiros da Hungria. Um soldado húngaro estava hospedado na casa de um camponês da fronteira. Certo dia, quando comiam juntos, o soldado viu entrar um desconhecido que se sentou à mesa, junto a eles. O camponês e sua família ficaram aterrorizados com tal visita. Já o militar, que ignorava o que se passava, não sabia a que atribuir o pavor que assediava essas boas pessoas. Mas, no dia seguinte, quando encontraram o dono da casa morto sobre a cama, o soldado soube que fora o pai de seu anfitrião. Este último morto e enterrado há 10 anos,
que tinha vindo sentar-se à mesa, ao lado de seu filho, e desta forma lhe havia anunciado e causado a morte. O militar participou ao seu regimento o acontecido. Os generais enviaram um capitão, um cirurgião, um auditor e alguns oficiais para investigar o fato. As pessoas da casa e os habitantes da vila declararam que o pai do camponês havia voltado para provocar a morte do filho, e que tudo o que o soldado havia visto e contado era absolutamente verdadeiro. Por conseguinte, mandaram desenterrar o corpo do vampiro. Encontraram-no no estado de um homem que acabará de morrer e com o sangue ainda quente. Cortaram-lhe, então, a cabeça e lançaram-no novamente no túmulo. Depois dessa primeira expedição, os oficiais foram informados de que outro homem, morto há mais de 30 anos, frequentemente aparecia, e que já se havia apresentado 3 vezes em casa, na hora da ceia. Na primeira vez, havia mordido o pescoço do próprio irmão, dele extraindo muito sangue. Na segunda, fizeram o mesmo a seus filhos. Um criado havia sofrido o mesmo assédio quando da terceira vez. Essas 3 pessoas haviam morrido em consequência de tais agressões. Esse fantasma desnaturado foi também desenterrado. Encontraram-no tão cheio de sangue quanto o primeiro vampiro. Enfiaram-lhe uma grande estaca na cabeça e o cobriram com terra. Quando a comitiva achava já que havia liberado a população do assédio dos vampiros, chegaram, de toda parte, denúncias contra um terceiro vampiro. Esse, morto há 16 anos, havia matado e devorado 2 de seus filhos. O terceiro vampiro, considerado o mais terrível de todos, foi queimado. Depois dessas execuções, os oficiais deixaram a vila totalmente em calma e livre de ressurretos que bebiam o sangue de seus filhos e amigos. A história do vampiro de Kiselova. Acabamos de ter, nesta região da Hungria, uma cena de vampirismos devidamente atestada por 2 oficiais do Tribunal de Belgrado, que acorreram ao local do incidente. E, ademais, por um oficial das tropas imperiais em Graz, que foi testemunha ocular no processo. No início de setembro, morreu na aldeia de Kiselova, a 3 léguas de Graditz, um ancião de 72 anos de idade. 3 dias depois sepultado, ele apareceu, à noite, a seu filho e pediu-lhe de comer. O filho lhe deu algo, que ele comeu. Depois, desapareceu. No dia seguinte, o filho contou aos vizinhos o que havia acontecido. Naquela noite, o pai não apareceu. Mas, na noite seguinte, ressurgiu, novamente pedindo comida. Não se sabe se o filho lhe deu algo ou não. No dia seguinte, todavia, encontraram-no morto em sua cama. Nessa mesma data, 5 ou 6 pessoas adoeceram repentinamente na aldeia e morreram, uma após a outra, em poucos dias. O oficial de justiça local, quando informado do acontecido, enviou um relatório ao Tribunal de Belgrado, que encaminhou à aldeia 2 oficiais e um carrasco para averiguar o caso. O oficial imperial, de quem procede este relato, seguiu a Graditz, para testemunhar uma circunstância da qual ele, com tanta frequência, ouvirá falar. Abriram os caixões das pessoas que haviam morrido há 6 semanas. Quando descobriram o ancião, conservava este os olhos abertos, a pele corada, a respiração natural. Jazia, contudo, imóvel como os mortos. Concluíram, portanto, que ele era, evidentemente, um vampiro. O carrasco enfiou-lhe uma estaca no coração. Então, ergueram uma pira e reduziram o cadáver a cinzas. Nenhum sinal de vampirismo foi encontrado no cadáver do filho ou nos outros. Um vampiro da China. Um preceptor chamado Liu, que morava com uma família a alguma distância de sua terra natal, obteve uma licença para realizar suas devoções no túmulo de seus ancestrais. Na manhã em que o professor deveria retomar as suas atividades, a sua esposa entrou, bem cedo, no quarto onde ele dormia, para chamá-lo, a fim de que o mestre pudesse partir em tempo hábil em sua viagem. Mas, para seu horror, quando ela se aproximou da cama, viu, estendido sobre o leito, um corpo sem cabeça, embora não houvesse nenhuma mancha de sangue sobre os lençóis. Tomada de medo, a mulher imediatamente deu o alarme, mas as circunstâncias eram tão surpreendentes que o magistrado ordenou a sua prisão, suspeita de ter assassinado o marido.
Apesar de protestar por sua inocência, a esposa foi detida sob custódia até que investigações mais profundas fossem realizadas. No entanto, nada veio prontamente à tona para lançar uma luz sobre o mistério. Todavia, 3 dias depois, um vizinho, que recolhia lenha na encosta de uma colina, vislumbrou um grande ataúde, com a tampa parcialmente erguida, que parecia ter sido curiosamente colocado nas proximidades de um antigo sepulcro abandonado. Aquela descoberta suscitou-lhe as maiores apreensões. Então, ele convocou várias pessoas da vila antes de atrever-se a investigar a causa daquela inusitada circunstância. Advertidos, os vizinhos se aproximaram do caixão e rapidamente removeram a tampa. Dentro dele, repousava um cadáver que conservava a fisionomia de um homem vivo. Seu rosto era indescritivelmente brutal e hedionda, seus hediondos olhos vermelhos brilhavam ferozmente. Longos dentes brancos chamuscavam os lábios enrubescidos, cobertos por uma espuma de sangue e saliva. Em suas mãos magras e ossudas, guarnecidas de unhas compridas como as garras de um abutre, o cadáver segurava a cabeça que faltava ao infeliz mestre Liu. Imediatamente, alguns vizinhos procuraram as autoridades, que, tendo ouvido o relato, correram a colina sob escolta armada, chegando ao local bem antes do pôr do sol. Era impossível remover a cabeça das mãos do cadáver sem lhe cortar os braços. O sangue escarlate jorrou caudalosamente, inundando o caixão. Quando os braços foram decepados, encontraram a cabeça de Liu ressecada, sugada e exangue. Prontamente, as autoridades ordenaram que o ataúde e seu conteúdo fossem imediatamente reduzidos a cinzas em uma poderosa pira, enquanto a viúva do preceptor era imediatamente libertada da prisão. E aí, amigos? Gostaram da história? Deixa aquele like, assim o YouTube consegue entregar as nossas histórias para mais pessoas. Também contamos com sua avaliação, deixe um comentário avaliando o conteúdo. Tentamos sempre trazer uma boa história para vocês, mas esta lista poderia ser bem maior. Caso você tenha uma boa história de assombração para compartilhar, conte ela para nós nos comentários. E não se esqueçam de compartilhar o conteúdo com seus amigos, ativem o sino e inscreva-se para o próximo conto ou vídeo. E até a próxima!